Irmãos em Cristo, eu vos saúdo no poderoso nome de Jesus Cristo. Viemos hoje tratar um assunto muito importante, assunto que vai levantar a sua vida, a sua esperança, que vai mudar a sua maneira de encarar o dia a dia. Eu vim para lhe dizer hoje que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano extraordinário para a sua vida. Deus não lhe colocou neste mundo para viver uma vida de fracasso, para ter uma vida miserável. Deus não lhe colocou neste mundo para sofrimento, senão Jesus Cristo não teria dito na sua palavra, em João 10:10, que eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Também, se Deus não tivesse um plano maravilhoso para a sua vida, se Deus não tivesse um plano fantástico para a sua vida, a palavra de Deus, que é a Bíblia, não estaria cheia de promessas. Mas quando nós navegamos pela Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, descobrimos que a Bíblia está cheia de muitas promessas do Senhor, promessas infalíveis, porque o nosso Deus é fiel. É o próprio Deus que disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então a promessa de Deus não falha. A promessa de Deus irá se cumprir no tempo certo. Além disso, se nós olharmos para as promessas do Senhor, descobrimos facilmente que essas promessas cobrem todas as áreas da nossa vida. Então hoje venho discutir um tema que diz: quem é o seu inimigo? Porque se Deus prometeu, se Deus pronunciou a bênção, e essa bênção não está acontecendo na sua vida, você não está recebendo essa bênção, você está vivendo uma vida de amargura, uma vida de sofrimento, uma vida de apertos. Então quem é o seu maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Isto é que nós vamos discutir hoje. Mas antes de nós discutirmos quem é o maior inimigo, vamos continuar no mesmo caminho das promessas de Deus. Então eu decidi dividir as promessas de Deus em 3 grupos. Aquela promessa que tem a ver com a vida, a promessa para a sua vida. E depois temos a promessa que tem a ver com os momentos de guerra. O que é que o Senhor disse quando nós entramos nos momentos de guerra? E por fim, teremos as promessas que Deus pronunciou, que são ligadas à nossa alma. Qual é a promessa que o Senhor fez para a nossa alma? Vamos iniciar no primeiro grupo de promessas para a vida. Quando a gente lê a palavra em Deuteronômio 28, de versículos 11 a 13, nós podemos encontrar 3 promessas que o Senhor pronunciou para a nossa vida, para nós, para podermos nos apropriarmos delas. A primeira parte diz o seguinte: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do solo sobre a terra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Senhor irá abençoar os nossos filhos. O Senhor irá abençoar a todo o trabalho que nós vamos fazer com as nossas mãos. O nosso cultivo na machamba será maravilhoso, iremos colher com muita abundância. Os nossos animais também irão se reproduzir de modo extraordinário. Então Deus está prometendo abençoar, desde os nossos filhos, passando pelos nossos animais, até o nosso trabalho na terra. Estamos a falar do cultivo, do trabalho na machamba, da agricultura. Ele irá abençoar. Esta é uma promessa para você. Então, se Deus pronunciou esta promessa, quem é o seu maior inimigo? Quem é aquele que faz com que essa promessa não se torne real na sua vida? O mesmo texto nos diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Então estamos a ver que a bênção de Deus não ocorre em qualquer momento e de qualquer maneira. No tempo certo, Deus derramará a sua bênção sobre a sua vida. Mas Deus aqui está falando da bênção financeira, está falando também da bênção
na obra das suas mãos. Deus está dizendo que vai abrir os céus e vai derramar chuva que vai carregar consigo a bênção para a sua vida. Escuta aqui, a Bíblia diz que você emprestará a muitas nações, mas você não tomará emprestado. Quer dizer o quê? Que nada irá lhe faltar na sua vida. Então você poderá clamar como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta bênção foi pronunciada para você. Eu não estou falando desta bênção para lhe motivar, não estou falando desta bênção para lhe animar, estou falando de coisas reais, coisas palpáveis, coisas que nós podemos comprovar, porque Deus pronunciou a bênção, porque Ele tem um plano maravilhoso para a vida de qualquer pessoa que veio neste mundo, para a vida de qualquer pessoa que está vivendo neste mundo, independentemente daquilo que você vê, independentemente daquilo que você está passando. Essa bênção é para você. Deus prometeu abrir os céus e derramar no seu tempo. O grande problema é que as pessoas não gostam de esperar pelo tempo do Senhor. O tempo de Deus é o melhor tempo. Todas as pessoas que receberam a bênção antes do tempo, em vez da bênção trazer alegria, acrescentou dor. As pessoas que receberam bênção antes do tempo andam desviadas. Então melhor é esperar no tempo de Deus. Melhor é caminhar no passo de Deus. Então Deus promete que você terá abundância, incluindo a abundância financeira. Então você não irá emprestar, mas você dará emprestado aos outros que lhe pedirem. Bye bye kuchona. A kuchona com ele. Esta é uma promessa para você. Continuando neste texto, olhamos para a terceira parte do texto, diz o seguinte: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e nunca embaixo. Parece que estou ouvindo o seu coração a dizer: será? Isso eu posso ver com os meus olhos? Será que pode acontecer isso comigo? Eu quero lhe dizer taxativamente: sim, esta promessa é para você, esta promessa é para os seus filhos, esta promessa é para a sua família. Deus promete te colocar por cabeça e não por cauda. Deus promete te colocar em cima e não embaixo. Até agora você está vivendo uma vida em que, em vez de estar na cabeça, está na cauda. Por isso que lá no emprego são os outros que são promovidos e você nunca é promovido. São os outros que estão recebendo aumento salarial e o aumento para si nunca chega. São os outros que estão passando de departamento a departamento, mas o seu nome está lá na cauda e não está chegando a sua vez. Mas o Senhor lhe promete hoje mudar essa história. O Senhor promete hoje que você será cabeça, não cauda. Você estará sempre por cima e não por baixo. Então tudo aquilo que estava bloqueado, tudo aquilo que estava impedido, tudo aquilo que estava limitado, o Senhor está soltando hoje pelo poder do nome de Jesus. E você verá com seus olhos, você verá com seus olhos essa maravilhosa obra do Senhor. O Senhor promete te colocar por cima, não por baixo. O Senhor promete te colocar por cabeça, não por cauda. E você diz: será que eu verei isso? Será que isso pode acontecer na minha vida? Eu pergunto: quem é o seu maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Quem é que está te impedindo de receber estas bênçãos? Agora vamos olhar para as bênçãos ligadas aos tempos de guerra. O que é que o Senhor prometeu no tempo de guerra? Vamos olhar para Deuteronômios 28:7. Deuteronômios 28:7. A palavra diz o seguinte: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarão contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Não se preocupe com o que você está vivendo. Não se preocupe com a guerra que se levantou na sua vida. Não se preocupe com as dificuldades que entraram no seu caminho. Não se preocupe com tudo aquilo que você está vendo e está sentindo. O Senhor pronunciou uma bênção maravilhosa para a sua vida no tempo de guerra. O Senhor promete fazer a sua própria guerra. O Senhor promete te livrar dos seus inimigos. A Bíblia nos diz que o Senhor irá apresentar todos aqueles que lutam contra você derrotados diante de si.
Eles entrarão por um caminho, mas por 7 caminhos sairão fugindo. O que isso quer dizer? Que você não precisará de lutar, você não precisará de empreender nenhum esforço para você sair dessa situação presente que está vivendo, mas o próprio Senhor é que se levanta a seu favor, combate os seus inimigos, um combate feroz, até que eles derrotados, até que os seus inimigos sejam derrotados. E a Bíblia nos diz que eles entraram por um caminho, encontraram uma brecha, entraram para poder trazer fracasso à tua vida, a poder trazer desgraça à sua vida. Mas quando o Senhor se levantar para te defender, quando o Senhor se levantar para fazer a sua guerra, esses mesmos inimigos que entraram por um caminho vão sair fugindo de ti por 7 caminhos. 7 caminhos. Cada um encontrará um caminho aí. Serão abertos 7 caminhos para os inimigos fugirem de si. Quando a gente olha para a teologia dos números, encontramos que o número 7 significa perfeição. Então estamos a dizer que aqui o Senhor promete uma vitória perfeita, uma vitória perfeita, uma vitória permanente, uma vitória eficaz. Os seus inimigos entrarão por um caminho, mas por 7 caminhos sairão fugindo de si. Creia no Senhor, creia nas palavras do Senhor, creia que aquilo que a Bíblia diz que você é, então você é. Creia que aquilo que a Bíblia diz que você tem, então você irá receber, porque o Senhor é Deus que não falha, é Deus que vela para cumprir a sua palavra. Mas afinal de contas, quem é o seu maior inimigo? Quem é aquele que faz barreira para que você não alcance essas promessas do Senhor? Quem é o seu inimigo que faz com que você esteja longe da promessa de Deus, esteja longe do caminho da bênção? Eu disse que aqui vamos dividir as promessas de Deus em 3 grupos: promessas ligadas à vida e promessas ligadas aos tempos de guerra. Acabei de falando agora da promessa ligada ao tempo de guerra, mas agora quero terminar falando da promessa ligada à sua alma. E a palavra de Deus nos diz em 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A promessa que Deus nos fez para a nossa alma é termos a vida eterna. Vida eterna significa o quê? Viver na eternidade. Viver na eternidade. Passar a eternidade com Deus no céu, glorificando ao Senhor, com um novo corpo, um corpo de glória, um corpo que não sente sede, um corpo que não sente fome, um corpo revestido da glória de Deus, que glorifica a Deus continuamente, um corpo que não adoece, um corpo que não é atacado pelos vermes, nem o vírus entra lá. Então isso é que o Senhor nos prometeu, a vida eterna. Mas a palavra também nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a condição para você ter a vida eterna é crer no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Crer em Jesus significa você se entregar a Jesus de coração e alma, entregar-se a Jesus de forma genuína, de forma apropriada, de forma verdadeira. Aquelas pessoas que se entregaram a Jesus já não governam suas próprias vidas, mas permitem que Jesus governe o seu caminho, governe os seus corações, governe os seus pensamentos. Mas quem é o seu maior inimigo? Deus lhe prometeu o céu, Deus lhe prometeu a vida eterna, mas por que você está longe da bênção? Quem é o seu inimigo? Quem é que te atrapalha para que você não entre na bênção? Se você estivesse perto de mim e eu estivesse a fazer essa pergunta, quem é o seu inimigo? Eu tenho certeza, e a sua resposta seria imediata. Você iria apontar o seu inimigo, você ia dizer quem é o seu inimigo, pois você conhece o seu inimigo. Mas uma coisa eu não tenho certeza, se a resposta que você iria me dar seria certa ou não. Eu duvido muito, não tenho certeza. Você iria indicar os inimigos, sim, mas eu não sei se esses são os verdadeiros inimigos que destroem a sua vida, que atrapalham a tua vida, que fazem a sua vida não ter sentido, que te causam fracasso, derrota. Eu não sei se os inimigos que iriam me apontar são esses mesmos seus inimigos. Mas eu tenho uma resposta surpreendente para você.
querendo como não, acreditando como não. Mas eu quero lhe dizer que essa resposta sobre quem é o seu inimigo é uma resposta surpreendente. É uma resposta surpreendente. Porque o seu inimigo não está longe. O seu inimigo está muito bem perto de você. Basta olhar para as condições que Deus coloca para nós vivermos melhor, para você descobrir quem é o seu inimigo. Então, antes de eu lhe dar essa resposta surpreendente, vamos olhar para a palavra, para que você corrija a resposta que iria me dar. Porque eu sei que você tem inimigos para me dizer, tem resposta para me dar, mas eu não sei se essa resposta é correta. Então vamos à Bíblia para corrigirmos essa resposta. Deuteronômio 28, versículo 1, 13 e 14. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, e te não desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servir, então serás abençoado. Então aqui está claro o que a palavra está nos dizendo, que a bênção foi pronunciada. Deus promete abençoar com grande medida a nossa vida, mas Deus colocou uma condição para que a bênção aconteça na sua vida. E a condição para que a bênção flua na sua vida é a obediência. Obedecer ao Senhor, cumprir os mandamentos de Deus, seguir a voz de Deus, aquilo que são as orientações, os preceitos que Deus colocou para você. Então, se você obedecer ao Senhor, se você puder cumprir com a palavra do Senhor, viver da maneira como Deus quer, viver da maneira como agrada ao Senhor, então as bênçãos de Deus irão te alcançar, as bênçãos de Deus irão alcançar a sua vida. Então, quem é o seu maior inimigo? A palavra nos ajuda que o seu maior inimigo é você mesmo. É você mesmo. Esta é a resposta certa. Não são os feiticeiros da sua zona. Não são os seus amigos que te traíram. Não são as pessoas que você confiou que te abandonaram. Não. O seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo não é aquela pessoa que fofocou acerca do seu nome. Não é aquela pessoa que divulgou o seu segredo. Não é aquela pessoa que te arrancou o marido, que te arrancou a esposa. Não é aquela pessoa que roubou os seus bens. Não é aquela pessoa que te prejudicou. O seu maior inimigo é você mesmo. Porque é você que negas a cumprir os mandamentos do Senhor. É você que nega viver de acordo com a vontade do Senhor. É você que nega viver de acordo com o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. É o poder de Deus para mudar vida. Então, se a sua vida não está mudando, é porque o Evangelho não está te transformando. É porque você não está no Evangelho. Você até pode estar no Evangelho, mas não está vivendo o Evangelho. Não está vivendo a palavra. Não está sendo um crente genuíno. Crente genuíno é aquele que entregou o seu coração e a sua vida, que já não se comanda, mas é comandado por Deus. Crente genuíno é aquele que pode clamar como o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo disse: estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O que o apóstolo queria dizer? Ele queria dizer que a vontade dele morreu e neste momento está viva a vontade do Senhor na vida dele. Ele queria dizer que tudo aquilo que era lucro para ele, considerou prejuízo por amor do nome de Jesus. Então ele quer andar com o Senhor. Então o maior inimigo da sua vida é você mesmo. Então se há um inimigo que tem que ser derrotado aqui, é você mesmo.
você tem que se derrotar. Você tem que derrotar o orgulho que está no coração. Você tem que derrotar o caminho errado que está no seu coração. Você tem que derrotar a vida errada que está no seu coração. Você tem que derrotar a atitude errada que está no seu coração. Você tem que derrotar os inimigos, os amigos errados que andam consigo. Então, se você conseguir obedecer à voz do Senhor, ouvir os mandamentos de Deus, cumprir a sua palavra, considerar o mundo como inimigo para você, então as bênçãos de Deus irão te alcançar. Seja abençoado pelo Senhor. Eu vejo sua vida mudando agora. Vejo sua vida tomando um outro rumo. Porque você decidiu agora que eu não quero mais sofrer. Não quero viver mais miséria. Não quero viver mais pobreza. Eu vou me entregar ao Senhor e viver de forma sincera e honesta para com o meu Deus. Eu quero seguir ao meu Deus. Porque uma vida sem Deus não dá para viver. Seja abençoado em nome de Jesus. Até o próximo programa. Não se esqueça de se subscrever neste canal e de dar o seu like para continuar a receber os nossos recursos teológicos. Fique com Deus de hoje para sempre. Amém. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.